Bom dia! Olá, quarto ano! Como que vocês estão? A tia espera que todos estejam joinha. Vamos para a nossa videoaula de história. Nós falaremos sobre a diversidade do povo indígena. Bora lá? Olha lá, turma! A tia já colocou aqui no quadro o nosso cabeçalho, Escola Cresce, data dia 12 de maio de 2020. E aqui o nosso tema, diversidade dos povos indígenas. Olha lá, os europeus, quando chegaram aqui, encontraram povos Tupinambá. Tupinambá. Eles acharam que falavam a mesma língua. Todos os povos, eles achavam que todo mundo falava a mesma língua. Porém, não. Eles acharam que falava a mesma língua, o Tupi. Eles achavam que era o Tupi. Assim, os europeus chamaram os povos indígenas de Tupis. E outros que se localizavam mais no interior, eles começaram a chamar eles de tapuias. Tia, ficou meio confuso isso aí. Vamos lá, a tia vai explicar para vocês. Quando os europeus desembarcaram aqui no nosso país, que antigamente eles não achavam que estavam em um outro continente americano, como a tia já explicou para vocês em aulas anteriores, o que aconteceu? Eles se deram de frente com vários povos indígenas. Esse povo, eles se localizavam no litoral brasileiro. Eles se localizavam principalmente no litoral brasileiro. E o que aconteceu? Com essa chegada dos europeus, quando eles viram aqueles povos tudo daquela forma totalmente diferente do jeito deles vestirem, se comunicarem, aí eles achavam que eles falavam apenas uma língua, o tupi. Só que eles começaram a verificar que existiam outros tipos de povos, que eles encontraram os tapuias. Os tapuias, eles, diferente dos Tupinambá, eles não ficavam ali no litoral, eles iam mais para dentro, mais para o interior. E qual é a diferença deles? Eu vou falar para vocês agora. Então, turma, olha só. A tia colocou aqui no quadro os dois tipos que eles, os europeus, assim que chegaram, eles puderam observar. Vamos ver aqui quais eram essas diferenças para os europeus. Olha aqui, ó. Os tupis, eles eram considerados civilizados, pois aceitaram fazer aliança com os europeus recém-chegados. Agora nós vamos ver aqui sobre os tapuias. Foram considerados o oposto, pois muitos desse povo resistiram aos avanços dos europeus. Tia, então você está me dizendo que diferente dos tupis, ou seja, os tupinambás, os tapuias, eles não queriam, eles não aceitavam os europeus chegando? Lembra que a tia falou na aula anterior que alguns índios, alguns povos, eles aceitaram, eles começaram a conviver com esses europeus recém-chegados. Porém, uma boa parte não aceitou de bom grado. Uma boa parte simplesmente atacou. Foi o oposto do que os tupis queriam. Os tapuias, eles não aceitavam aquilo. Eles estavam nas terras deles, com as pessoas deles, o povo deles, e eles não aceitavam pessoas de outros lugares, outras civilizações, chegando ali e dominando aquele local, que ali até então era a terra deles. Entenderam qual era a diferença? Para os europeus, isso foi assim, muito, muito ruim. Porque eles acreditavam que quando eles chegassem lá, além de ter riquezas no lugar, além de ter tudo o que eles queriam, uma terra diferente e riquezas, eles acreditavam que aqueles índios, aquele povo que estavam ali, iriam aceitar de bom grado. Só que isso não aconteceu com alguma parte dos índios. Uma outra curiosidade que eu gostaria de falar para vocês. Os tupinambás, eles são uma civilização já extinta. Não existe mais os tupinambás. Porém, uma boa parte de tupis
ainda existem aí espalhadas. Ok, turma? Depois do que a tia explicou para vocês sobre os dois povos, nós sabemos que atualmente o que aconteceu naquela época? Houve uma generalização de todos os povos que existiam, de índios aqui na Terra, eles generalizaram, formaram dois, os tupinambás e os tapuias. Só que atualmente nós sabemos que existem uma diversidade muito maior desses povos, que eles não identificaram logo de cara assim que eles chegaram. Eles generalizaram, colocaram dois tipos de povos e acabou. Só que a gente sabe que atualmente nós sabemos da diversidade que tem de tribos, de povos indígenas que ainda existem. A tia vai colocar agora aí duas fotos e eu vou mostrar para vocês dois povos aí que eu vou colocar. Gente, olha só. Essa primeira imagem aí que a tia vai colocar para vocês, tem até no livro de vocês, são os botocudos de Jean-Baptiste Desprez. O que acontece aí? Em 1834, ele retratou essa imagem. São os europeus, chamavam de botocudos, diversos povos pertencentes ao tronco linguístico Macro-G, também conhecidos como os tapuias. Então, esse povo aí que vocês estão vendo nessa imagem, eles são retratados aí da forma que eram antigamente, os tapuias, ou seja, aqueles que não aceitaram de bom grado a chegada dos europeus. Eles foram contra tudo o que eles queriam, porque eles estavam na terra deles, tendo o povo deles, a cultura deles, e eles não aceitavam outro tipo de interferência. Então, turma, olha só, nessa imagem aí agora, vocês podem observar que nós temos o retrato de um tupinambá, que é feito através de Albert Écoute, em 1643. Se vocês observarem bem a imagem, ele está segurando arco e flechas, era a forma que eles caçavam, né? Tem uma faca na cintura, alguns utilizavam já. Nessa imagem aí nós podemos observar que ele já está com alguma vestimenta, embora muitos índios não utilizavam vestimentas. E bem ao fundo da imagem, vocês podem observar também que temos também alguns tupinambás realizando ali a pesca, por causa que eles, como se localizavam bem no litoral, era uma das formas que eles mais utilizavam também, que era a pesca. Além da caça, também existia a pesca. Então, por eles estarem no litoral, tinha também uma forte comunicação com os europeus. Por isso que os europeus diziam que eles eram civilizados, porque eles aceitaram esse povo chegando e assim tomando de conta também do espaço deles. Então, turma, olha só. Vamos voltar um pouquinho os nossos estudos, coisas que a gente falou nas aulas anteriores? Olha aí, o que a tia colocou aqui no quadro? Vamos ver aqui, ó. Para identificar um povo indígena, estudamos sua língua, o tronco linguístico, que se divide em família linguística. Família linguística. Lembra que a tia falou com vocês? Os dois principais troncos linguísticos são o tupi e o macro-G. Lembra que a tia falou para vocês sobre tupi e macro-G? Que nós falamos sobre as famílias, as línguas que eles falavam, que dali dariam origem a várias outras línguas. Então, é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho mais aprofundado do que a gente falou antes. Então, é uma ligação de conteúdo do que nós falamos sobre a chegada dos europeus, sobre como que eles ficaram espantados com tanta diversidade de cultura diferente da deles. Assim como os índios, os tupinambás e os tapuias também ficaram surpresos com aquele povo europeu chegando completamente diferente do que eles eram, do que eles viviam, diferente da cultura deles. Então, o que os índios
trabalhavam, o que os índios faziam, era muito diferente do que os europeus faziam. Então, o choque de cultura foi muito grande, tanto para o lado dos europeus, quanto para o lado dos índios. E nós falamos sobre a língua, nós estudamos sobre os tipos de línguas. Agora a tia vai colocar para vocês um quadro que a tia até colocou na aula anterior. Essa imagem que a tia vai colocar aí para vocês é a árvore, como se fosse a nossa árvore genealógica. Só que será a parte dos tupis e do macro-G. A tia vai colocar novamente ela. Observe aí essa imagem. Então, olha só, turma. A tia vai colocar aí a imagem para vocês. Olha lá. Os colonizadores utilizavam a língua do capturado como instrumento de conquista de terras, que levou à tupinização do Vale Amazônico. Isso aí é referente muito à Amazônia, tá? E se vocês observarem nessa árvore aí, como se fosse uma árvore genealógica, só que nós estamos falando do tronco linguísticos. Olha aí, de vermelho, nós temos o tronco tupi e o macro-G. Se vocês observarem, temos aí a parte tupi e a parte macro-G. E de preto, nós vamos iniciar aí algumas famílias. Yanomami e a família G. Se vocês observarem, são várias. Tem a setinha aí indicando como são várias famílias espalhadas. E de azul, nós temos os Caiapó e o Paraná. Então, turma, se vocês observarem, tem uma diversidade muito grande de povos indígenas. Diferente do que os europeus achavam que existia apenas 2 tipos de povos indígenas, olha aí, essa imagem aí é para nós identificarmos que existem muitas famílias indígenas, muitos povos indígenas. E se vocês observarem aí, na mesma imagem tá falando aí, ó, Nhangatu é a língua geral amazônica, é da família Tupi-Guarani. Então, turminha, olha só, para finalizarmos aí, uma curiosidade que a tia aí buscou no livro de vocês, que tem essa informação falando também. Vocês sabiam que existem mais de 150 tipos de línguas indígenas? Sim, olha só a diversidade, o quanto ela é gigantesca. E isso atualmente, nas últimas pesquisas que foram aí realizadas, existem mais de 150 tipos de língua indígena. E lembra que a tia falou para vocês também que esses povos indígenas, além deles estudarem o português, eles também são ensinados a língua deles. Ou seja, eles estudam as 2 línguas, o português e a língua deles, típica deles, porque são várias. Olha aí que a tia falou para vocês, são mais de 150 tipos de línguas. Bacana, né? Turma, muito obrigada por mais essa videoaula, pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A tia preparou com bastante carinho. Não esqueçam de assinar a presença de vocês. É muito importante a presença de vocês. O 4º ano, ó, tá beleza. Vocês estão aí frequentando, estão perguntando, estão indo além do que a tia passa para vocês. Eu vi aí que vocês mandam, sempre estão mandando aí perguntas. Tia, não estou entendendo isso. E a tia vai lá e ajuda vocês. Sempre que possível eu tô lá tentando auxiliar o máximo possível que a tia possa. Olha, muito legal mesmo essa troca nossa de informações. Tá bom, turma? Agradeço de coração o carinho de vocês, a presença de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!